O budismo, uma tradição que se desenvolveu na Índia, mas que se alastrou principalmente na China, no Japão, ela pronuncia em uma das suas 4 nobres verdades a condição intrinsecamente sofredora da existência humana. O hinduísmo, da maior civilização e mais antiga civilização do mundo, a Índia, entre outras tradições, é que coloca que nós vivemos no Kali Yuga, uma fase existencial do universo que é a Idade de Ferro, é a pior de todas, a mais degenerada em termos espirituais. E só um adendo aqui para que o pessoal não fique falando besteira por aí. O Kali Yuga não começou no século XX não, viu? O Kali Yuga, do ponto de vista hindu, já tem uns 7, 8 mil anos, pelo menos. Então toda a nossa história registrada seria Kali Yuga. A doutrina cristã, predominante no Ocidente, em grande parte a islâmica e judaica também, tem esse viés do mundo degenerado pelo pecado, expulso do paraíso, um vale de lágrimas. Em suma, um consenso praticamente universal de que a existência humana é extremamente problemática. A isso eu chamo de pessimismo essencial. A ideia de que a existência, como nós a conhecemos, essa existência concreta, ela é verdadeiramente ruim. Ela só pode ser tolerada por meio de um salto ontológico, geralmente de fé. Ou seja, uma percepção existencial de um transcendente que vai redimir todo esse sofrimento. Curiosamente, várias formas de pessimismo que se apresentam como racionais, como o Schopenhaueriano principalmente, eles sempre vão reivindicar para si a superioridade racional. Mas curiosamente, eles pegam toda a leitura, a mesma leitura básica das grandes tradições religiosas e simplesmente eliminam a solução espiritualista. Ou seja, eles aceitam a narrativa do diabo e tiram Deus da jogada. Basicamente isso. Eu tive uma discussão muito profunda a esse respeito, que está registrado aqui no meu canal mesmo, nos vídeos de A Ética da Impossibilidade, um dos vídeos mais antigos do canal, 3 vídeos, que infelizmente tem poucas visualizações, onde foi debatido um dos temas do meu mestrado. Eu ainda terminei ainda lá em 2007, pela Universidade de Brasília, onde um desses temas foi o confronto entre otimismo e pessimismo. E é tentar brevemente sintetizar esse tema aqui, hoje, nesse dia 10 de agosto de 2020, onde fui desencadeado por uma série de experiências recentes que recorrentemente eu estou tendo algum contato com pessoas que sofrem de problemas depressivos, frequentemente crônicos. E a questão do suicídio, eu sempre tenho um piso em ovos para tocar nesse assunto, né? Porque inclusive eu sou muito reivindicado por alguns correspondentes que me passam mensagens, ou falam comigo há muito tempo. Eu tenho pessoas com quadro depressivo da família em tudo quanto é parte, vários amigos, é impressionante, é muito comum isso à minha volta. Eu nunca tive, na verdade meus quadros depressivos foram todos bem triviais, né? Foi o falecimento dos meus pais, a vez que eu me separei, mas eu normalmente não tenho esses quadros depressivos, não tenho uma visão pessimista, eu nunca tive. E isso decorre em parte de eu ser aquilo que alguns descreveriam como vitalista. O vitalismo é visto como uma espécie de, não é nem uma corrente de pensamento, é uma forma de sentir, uma forma existencial de você se posicionar perante a vida, de modo que você abraça a existência, mas isso é percebido de uma forma não refletida. Você tem um apego vital àquelas suas pulsões, e por isso você não demonstra qualquer forma de pessimismo essencial, nesse sentido de você achar que a vida não vale a pena ser vivida. Só que esse vitalismo teria um custo ético muito alto. Inclusive se diriam que as grandes atrocidades cometidas pela humanidade geralmente são posturas vitalistas. E frequentemente isso é verdade. O nazismo é claramente vitalista, por exemplo. E várias outras atitudes podem ser assim identificadas porque elas pressupõem que você
absorve aquela pulsão vital e atropela qualquer obstáculo à sua vitalidade. De uma certa forma, até o estuprador seria um vitalista, aquele que mata para obter alguma coisa. Não que o vitalismo seja em si maligno, não. Mas ele pode ter essa implicação, ele pode se desenvolver de uma forma violenta ou pode simplesmente ser um abraço entusiasmado, otimista pela existência, que evidentemente só é possível em condições existenciais boas. É por isso que eu não gosto de me considerar um vitalista. Então eu criei um neologismo chamado vitalianismo, que tem um aprofundamento um pouco maior na questão não apenas da vida, mas da vitalidade, mas sobretudo também por incluir um abraço mais racional, uma perspectiva mais intelectual da existência. Nesse sentido eu me posiciono como um otimista existencial. O título do meu anexo 1 da minha dissertação de mestrado é exatamente Otimismo versus Pessimismo, que é em defesa de um otimismo existencial contra um pessimismo essencial. Porque esse pessimismo afirma que a existência humana é essencialmente ruim, ela não tem como ser boa. Você só pode superar as dificuldades existenciais por meio de algum acobertamento da realidade. E eu não tenho necessidade nenhuma de negar isso. Só que eu digo que você não precisa transformar isso em uma forma de você prejudicar a si próprio. Não existe nenhum princípio imperativo ético, moral, que te obrigue a usar a sua inteligência contra si próprio. É por isso que eu coloco que, apesar de você poder reconhecer essa problemática da essência existencial, e aí eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu não faço uma distinção tão clara entre existência e essência. Na verdade, elas se relacionam. Eu apenas quero dizer como essência existencial aquilo que é absolutamente necessário e estrutural à existência. E existencial aquelas estruturas não exatamente necessárias, são contingentes, mas geralmente, frequentemente podem se dar. E no caso, esse otimismo existencial que eu coloco é que, apesar disso tudo, há uma série de valores, de estruturas, de formas que são desenvolvidas dentro da existência que fazem com que ela se torne, sim, perfeitamente justificada, perfeitamente legítima do ponto de vista ético e que te permitem apreciá-la abertamente. O problema desse tipo de discurso é que, via de regra, as pessoas às quais se identificariam com ele não precisam dele, porque elas são vitalistas. Então elas não estão nem aí para justificar racionalmente a sua felicidade, sim, entre aspas, a sua alegria de viver. Ao passo que os pessimistas têm uma extrema necessidade de justificação racional. Então eles estão sempre investigando, sempre argumentando, o que cria uma ilusão de superioridade racional do pessimismo, que aliás é um dos pontos em que eu mais bato a tecla em toda essa discussão supracitada, é que não há uma superioridade racional da visão pessimista. Também não digo que há uma superioridade da otimista, eu acho que há uma equivalência, uma neutralidade. Sendo assim, eu afirmo que a vida é neutra em termos de valores éticos. Não é possível afirmar que a existência em si é boa ou ruim de um ponto de vista universal. Ela só pode ser assim afirmada de um ponto de vista humano, porque é a humanidade, é a inteligência, a mente humana que cria o próprio conceito de valor, que é um conceito moral subjetivo. Se você deslegitima a experiência humana, não tem mais parâmetro ao qual você julgar a realidade. E tudo isso, estou colocando, é de uma certa forma, talvez tivesse alguma utilidade para pessoas que estão tentando lidar com essas questões existenciais, não exatamente para aqueles que estão imersos no estado mais depressivo, no estado potencialmente suicida, que eu tenho muito cuidado com isso. O que eu só quero justificar é porque da minha dificuldade de, às vezes, acessar pessoas que têm um quadro depressivo mais crônico e eu até evitar um contato maior com elas, porque, principalmente os suicidas potenciais, né? Por quê? Porque das duas, uma, primeiro que eu não tenho absolutamente nada contra o suicídio em si. Se você pode promover, se autoexterminar
se matar sem qualquer tipo de impacto significativo na existência dos outros, ou sem você estar fugindo de uma responsabilidade, eu não vejo nenhum dano, nenhuma afronta moral ou ética nesse sentido. Não, acho que é um direito seu, a existência é sua. Não sei se você pediu para nascer, não sei se há uma existência pregressa, mas você está sendo, estou julgando de dentro da estrutura existencial que a gente tem, do nosso horizonte existencial. Então eu não tenho nada contra. Seria, por exemplo, uma falta eu, por exemplo, com 5 filhos me matar. Aí já seria uma irresponsabilidade, seria um abandono. Ou você promover um tipo de suicídio absolutamente estúpido, como por exemplo se jogar na frente de um carro em movimento, criando um problema enorme para aquela pessoa infeliz lá que vai te atropelar sem querer. Então você não tem nada contra. E se eu sentir que uma pessoa tem motivos legítimos para perceber que a sua existência não valor a minha vontade de ser bicho, então se mata. O que eu vou fazer? O que? Então eu evito ter esse tipo de contato, porque ou eu digo isso, ou eu vou ter que insistir para a pessoa reavaliar a sua existência de um ponto de vista mais racional. E eu sei que isso não é possível. Aliás, eu não sei, consigo imaginar a coisa mais difícil. A pessoa quando está no estado depressivo, não importa, ela vai usar todos os recursos que ela tem para se autodestruir. E você tem um aliado muito forte, que é a própria estrutura da existência, né? Que é a estrutura que vai em direção à sua finitude. Você nasceu, você vai morrer em algum momento. E a maioria das pessoas acha que isso em si é ruim. Eu digo não, o problema não é que você vai necessariamente morrer. O problema é que você não sabe quando. E via de regra, as pessoas costumam viver bem menos do que elas gostariam. Nem todos, né? Alguns vivem até mais do que gostariam, a ponto até de se matar. Viver às vezes até bem em determinado momento, mas até chegar um momento que estou de saco cheio, morro. Leiam David Hume, né? Ele tem uma apologia muito interessante a esse respeito, quando ele diz que quando chega ao estágio final da vida, no envelhecimento, na deterioração, na morte, o suicídio não seria uma recusa da existência em si, pelo contrário, poderia ser uma celebração. Eu vivi bem, gostei da minha vida, mas não tem mais necessidade. Em parte por causa do processo doloroso de envelhecimento, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: eu não acredito, por exemplo, que a imortalidade no sentido extremo seria uma coisa desejável. Não, acho que todas as pessoas, cedo ou tarde, irão querer deixar de existir. Há um limite. Não sei quanto tempo seria. A existência já é longa demais para algumas pessoas, mas creio que para a maioria é muito curta. Mas eu não acredito, por exemplo, que a maioria das pessoas seria capaz de existir 1000 anos. Acho que em algum momento você ficaria de saco cheio e preferiria parar. Inclusive eu tenho um conto de ficção científica a esse respeito, né? Chama-se Seculares de um Homem Milenar, que é exatamente esse o ponto. Então eu evito me aproximar muito de pessoas com tendências potenciais suicidas, porque ou eu vou posicionar elas na forma de confrontação racional, que elas não têm condição de fazer, ou então eu vou fazer, então para de encher o saco e faz o negócio direito, né? Pelo menos. Porque a opção e mentir eu não vou. Tenho uma certa reserva quanto a isso. Eu vou ficar sendo mais um elemento de ilusão de uma pessoa que está no estado tal que ela já derrubou a maior parte das ilusões frágeis. E sim, as soluções que a maior parte da humanidade desenvolveu para tolerar a existência são ilusórias. Esse é um pseudo-otimismo, como eu me refiro, né? As pessoas desenvolveram uma série de crenças, abraçam uma série de crenças, uma série de ilusões que elas não se sustentam a um exame racional profundo. Eu diria isso da maioria das religiões. Bom dia. Voltando ao ponto, eu não sou uma pessoa religiosa no sentido tradicional do termo. Eu apenas reconheço o valor absolutamente fundamental das religiões na existência humana. E eu não sou um ateu. Eu não sou um materialista. Eu deixo aberto a perspectiva espiritual. Nunca fechei minha janela da espiritualidade, é um termo que eu gosto de dizer. Mas eu não abraço nenhuma crença. E eu jamais tentarei doutrinar ninguém. Eu tenho a minha própria forma de ver a existência e o universo. Nesse sentido eu me posicionei como esse vitalianismo. Eu abraço a existência, sim. Eu tenho amor à vida. E eu justifico isso
também pela uma análise racional, que eu não vou fazer mais detalhadamente aqui, mas que simplificadamente, eu vou deixar o link aí para o texto que eu desenvolvi isso, para todo esse vídeo sobre essa problemática. Aliás, é uma das coisas que eu devo nesse canal há muito tempo, né? Mas simplificadamente, você tem uma série de elementos existenciais que você pode usar a seu favor. Não há nada de intrinsecamente errado neles, a não ser que você parta de um princípio absurdo de que você tem que valorar negativamente a existência, o que eu digo que é uma petição de princípio, porque essa valoração só pode partir da existência humana. E para você valorar negativamente, você invalida essa experiência humana, invalida o próprio processo de valoração, e partindo dessa valoração falsa e arbitrária, você mover uma série de processos mentais que te obrigam a se autodestruir. Isso eu não vejo nenhum sentido nesse ponto. Então não há nada de errado com as pessoas hedonistas. Hedonista é aquele que vive apenas pelo princípio do prazer. A não ser o fato que essa falta de reflexão pode levar ela a ter sérios problemas também, né? Eu também não vejo um problema você ser vitalista se você coloca essa vitalidade de uma forma positiva, sem estar necessariamente atropelando os outros de uma forma violenta. Atropelando de um modo ou de outro, você sempre está. O fato de você estar vivo pressupõe que você está matando dos seres. Tudo que você se alimenta, tudo que você come é vivo. De algum modo, alguma coisa você está matando para se alimentar, a não ser que você seja um frutariano, né? Você só se alimenta exclusivamente de frutas. E de quebra seria interessante você fazer o processo distributivo de sementes para o qual as frutas foram desenvolvidas evolutivamente. Você vai, as come, preferencialmente você defeca no mato, que já vai a semente, já vai junto, já vai adubando a semente, ou pelo menos distribui por aí. Mas fora isso, você está matando outros seres para existir. E não vejo nada de errado nisso. Isso é a estrutura da existência. Foi jogado assim, não foi você que quis que fosse. Também não vejo problema em você querer ser, por exemplo, um vegan. Você querer minimizar o máximo possível o impacto da sua existência no mundo. Eu acho isso até interessante. Não vejo nenhum problema em você ser vegetariano, de forma alguma. Aliás, não tem nenhuma dificuldade em ser vegetariano. Eu adoro carne, como carne. Mas se fosse uma situação, um contexto tal, onde todo mundo fosse ser vegetariano, não vejo problema nenhum. Desde que você tenha opções, né, alimentares. Mas também vejo de uma forma extremamente negativa você elevar essa postura vegetarianista ou veganista a um status de superioridade moral e partir daí você sair julgando a existência alheia. Isso é uma arbitrariedade estúpida. Aliás, é uma coisa que serve de nota, né? Via de regra, as maiores formas de arrogância são aquelas que se posicionam de um ponto de vista purista moralmente. Isso acontece, infelizmente acontece muito com o veganista. Ele, ao assumir essa postura, ele passa a se considerar moralmente superior e com o direito de julgar os outros. Ele se torna extremamente intransigente, autoritário e frequentemente estúpido. Parece que essas coisas normalmente estão associadas. Mas para não me alongar demais, até porque ficou bastante solto o conteúdo desse vídeo, mas eu penso que ele sirva pelo menos para chamar atenção para esse tema tão complexo, tão profundo, um dos temas que eu devo a esse site, tanto como, por exemplo, solipsismo. Eu nunca tratei sobre solipsismo nesse canal. O vitalianismo que eu proponho é uma defesa do otimismo existencial. Uma defesa que é, claro, condicional. Se a minha vida for afligida por sofrimentos indizíveis, terríveis, não tem nenhuma obrigação de manter esse otimismo existencial. Ele é livre, eu o abraço espontaneamente. Mas ao abraçá-lo, principalmente em condições boas de existência, e as minhas são ótimas, não tem nenhum problema, mas elas são longe de ser as melhores, conheço gente em situação bem melhor do que eu, pelo menos em situação material, claro, porque situação existencial, aí espiritual já é outro nível, aí já é uma questão mais autônoma. E mesmo assim, pessoas em condições muito melhores que a minha têm quadros depressivos. Assim como pessoas em condições muito piores têm uma disposição boa. Ou seja, não é uma questão de... Tira da cabeça a ideia de que você tem um posicionamento mais otimista ou mais pessimista, você sofre mais ou menos de acordo com as coisas que lhe acontecem na vida. Não, isso na verdade existe um subjetivismo, uma escolha existencial profunda, um modo de ver intrínseco que define se você vai ser um pessimista ou um otimista. Não é uma coisa, um resultado de um mero processo externo. Pode até ser em casos raros, mas normalmente não é. E o vitalianismo que eu defendo é você abraçar sim a sua existência, você ter amor à sua vida, você defender a sua existência e, sobretudo, você defender o seu direito
a ter essa postura sem ser taxado de um vitalista no sentido negativo do termo, de que atropela a existência dos outros, sem que ninguém fique tentando arrotar a superioridade na sua cara, jogando na sua cara que você está matando outros seres vivos. Grande coisa, que todos os seres vivos estão fazendo isso o tempo todo. E sobretudo sem ter que aguentar a encheção de saco de quem se acha moralmente superior por ser depressivo, ou intelectualmente superior por ser pessimista. Porque tem uma petição de princípio extremamente falha aí. E eu vou finalizar esse vídeo dando uma dica de leitura minha, que não é um texto filosófico nem político, é um livro de ficção científica, é o Gradwind. Aliás, eu quase nunca fiz propaganda dos meus textos de ficção científica nesse site, né? Nesse canal. Tem que começar a fazer mais. Leia o Gradwind, eu vou deixar um link aí. É um livro de ficção científica de hipertecnologia avançada, 5.000 anos no futuro, onde exatamente pelas grandes conquistas materiais da humanidade, ao ponto de ninguém mais precisar trabalhar, ter eliminado praticamente a morte em série de fatores, exatamente por causa disso, as questões existenciais se tornaram tão profundas que surgiu um movimento inexistencialista, um movimento que pega a extinção total de toda forma de vida e coloca isso de uma forma violenta. Porque eu penso que isso acontecerá inevitavelmente, certas tendências que estão se verificando já agora forem extrapoladas, especialmente essa misantropia de que a existência humana é nociva para o meio ambiente, como se o meio ambiente valesse alguma coisa além da experiência humana. Ele não vale nada, ele não tem valor nenhum. Só quem pode valorar a natureza são os seres humanos. Se você eliminar os seres humanos, não existe nada de intrinsecamente bom na existência. Ela não tá preocupado com isso. E tirar da cabeça essas bobagens também de que a Terra está sofrendo com a nossa existência. A natureza não está nem aí. A natureza, toda a nossa história de vida humana, incluindo a nossa vida pré-histórica, esses centenas de milhares, talvez 1 milhão de anos, são um piscar de olhos do ponto de vista da escala natural. Essas bobagens aí de, meu Deus do céu, porque o coronavírus é a vingança da natureza. Pelo amor de Deus, tira essas baboseiras da cabeça. A natureza está aí, na pior perspectiva, há 13,7 bilhões de anos. Ela não está preocupada com uma espéciezinha assim que surge a menos de 1 milhão, fagulha de existência que vai acabar numa piscar de olhos. Acaba. A espécie humana daqui a 1 milhão de anos existe espécie humana? E a natureza está aí do mesmo jeito, com outras espécies, com uma outra configuração. Isso é bobagem. As preocupações ambientais só fazem sentido do ponto de vista humano. A preocupação com o meio ambiente só faz sentido do ponto de vista humano. Isso é uma defesa, claro, antropocêntrica. Pelo menos antropocentrismo é um tema que eu já tratei nesse canal. Eu vou deixar o link. Mas fica essa provocação aí. Um vídeo que ficou maior do que eu esperava, mas também é um tema extremamente profundo, muito complexo para esgotar em pouco tempo. Eu sou o Marcos Valério XR. Hoje é o dia 10 de agosto de 2020. Obrigado por sua atenção.